Diversas polêmicas da novela Laços de Família. Laços de Família foi um sucesso, mas também foi um celeiro de polêmicas durante as suas exibições. As manifestações públicas causaram uma verdadeira novela paralela nos bastidores da trama que foi transmitida em 2000 pela Rede Globo. E você vai entender aqui o que aconteceu tudo com esses drama. Olha, teve coisa de igreja católica, de público, teve Ministério Público contra a criança. Fica aí que eu já conto tudo, porque meu nome é Alexandre Daniel, do canal do mesmo nome. Muito obrigado pela sua curtida, compartilhamento, muito obrigado pelo seu comentário. Cada dia mais eu cresço, você vê no meu canal, você me ajudando, muito obrigado mesmo. Mas a gente falando de laços de família, porque o Ministério Público chegou a retirar durante algumas semanas menores de idade do elenco. Que o Ministério Público e da Vara da Infância e da Juventude, naquele ano de 2000, regia novas regras para a vinculação de programas televisivos, que causou muita histeria nas emissoras de televisão. Semanas após a sua publicação, vieram algumas consequências, como exceção de Malhação, de O Cravo e a Rosa, mas todas as novelas no ar da Globo naquela época enfrentaram processos judiciais por suposta exibição de conteúdo impróprio. Isso mesmo, eles estavam achando que a Globo estava colocando coisas impróprias no ar, né? Exigia-se pelo menos a reedição da Próxima Vítima, no Vale a Pena Ver de Novo, suspensão de cenas de nudez no Uga Uga, da Trama das Sete, e que o horário de Laços de Família fosse alterado para as 21 horas. A Globo, na época, tentou recorrer da ação sem sucesso. À época, o juiz da primeira vara de infância e da juventude, além de forçar a alteração do horário da novela, obrigou também a saída do elenco juvenil da trama. Essa atitude causou indignação em segmentos ligados à dramaturgia televisiva e, no caso de Laços de Família, o processo foi causado especialmente por conta de um episódio em que a menina Larissa Honorato, que fazia o papel da filha de Clara e Fred, que era a Regiane Alves e o Luigi Baricelli, chorou e se assustou durante a gravação de uma cena de discussão do casal, em que a criança ficava no braço da mãe durante o bate-boca. Aí isso que foi o estupim. O próprio autor, ele reconheceu o erro e passou a evitar escrever sequências semelhantes. O autor, para quem não sabe, é o Manuel Carlos. A menina que não havia se adaptado às gravações foi trocada por uma outra atriz chamada Júlia Maguesse. A suspensão do elenco infantil, é claro, que causou um impacto direto na história. O casamento do Edu e da Camila não teve nenhuma criança. A madrinha do casamento foi a Estela, a Júlia Almeida, a filha do autor, que na época tinha 17 anos e só apareceu na cena de costas, sendo substituída por uma dublê. Nos flashbacks que envolviam o passado da Helena, a atriz Lilian Matos teve que ser substituída às pressas por Andressa Coetese, para você ver o rebuliço que tinha. O filho da Capitu foi trocado em algumas cenas por um boneco e em seguida foi para uma creche de tempo integral. E a Raquel, que era a Carlos Dias, filha da Ivete, foi despachado para uma colônia de férias. E outra criança, outro adolescente, que era o Fábio, foi exilado para os Estados Unidos. Mas não teve só essa polêmica não, Laços de Família. Tiveram outras coisas que mexeram com os bastidores da novela.
Dias após a proibição, Manuel Carlos conseguiu, por meio de um mandato de segurança, manter a sua filha na história. Inúmeras tentativas de trazer os menores de volta à novela foram feitas ao longo do mês de novembro de 2000, mas só na tarde de dezembro do dia 7 do mesmo ano, após o pedido do Canal Globo ao MP do Rio de Janeiro ter sido acatado, os menores puderam voltar à história. Mas teve outra treta, que foi o estranhamento com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela reprovava os valores que a novela Laços de Família mostrava, por ir contra os seus preceitos, por seus preceitos religiosos. Os pedidos da Globo para gravar as cenas do casamento da Camila, Carolina Dickmann e do Edu, do Renato Giannichini, na igreja do Outeiro da Glória, foram recusados pela Cúria Metropolitana. Diante dessa negativa, a Globo tentou gravar em outro lugar, que foi a Capela de São Pedro de Alcântara, localizado nas imediações da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao saber disso, para você ter uma ideia, a Arquidiocese do Rio de Janeiro ameaçou deixar o local inabilitado para qualquer ato religioso. Quer dizer que não seria mais possível lá realizar missas ou casamentos, e se as cenas fossem vinculadas. Já que a Globo não quis se estressar mais e não queria problemas para a igreja, ela descartou o material e ela refez as filmagens na igrejinha cenográfica do Projac. Aí, o público e a sociedade também não estavam gostando de algumas coisas de Laços de Família. Por exemplo, a personagem, a Capitu, Giovanna Antonelli, gerou fortes discussões com os telespectadores da novela. Um lado apoiava a forma que ela era abordada, já que a imagem da moça ajudava a diminuir os estigmas que envolviam o mundo das garotas de programa, considerando que ela não era uma maníaca sexual malvada e louca por dinheiro, porque ela estava ali para ajudar os pais, ela se prostituía ali para pagar as contas da casa. Mas outro lado, no entanto, não estava gostando. Achava as abordagens que isso estimulavam meninas a caírem no mundo da profissão mais antiga do mundo. Ainda com o público tinha outro bafafá, que foram os beijos tórridos entre o Edu, o Reinaldo Giannichini, e a Helena, a Vera Fischer. A alta carícia do casal naquele momento da trama também não gostaram algumas pessoas. E também a irritação pela Camila, Carolina Dickmann, que era vista como mimada e traíra, ou melhor, Judas, como era caracterizada em inúmeras discussões com a Iris Débora Seco. Para você ter uma ideia, depois a Camila conseguiu atrair a estima popular quando ela descobriu que tinha a leucemia, pouco antes do final da trama da novela, de acabar a novela. Mais uma pessoa não gostou nada de ver a sua música. Foi o cantor João Gilberto. Ele não gostou de ver a música Corcovado na abertura da novela. Ele chegou a estudar a possibilidade de processar a Globo pelo uso da música, mas nesse caso, se ele seguisse adiante, ele teria que processar também a Universal Music, que é dona do selo americano Verve, que licenciava a composição. O contrato que os artistas assinavam com ela permitiam que a empresa liberasse a música para trilhas sonoras de novela. Bastasse isso, deu esse rebuliço entre Igreja Católica, Sociedade João Gilberto e a Vara da Criança também. Teve mais treta? Teve mais treta, sim. Uma das últimas tretas foi com o Ministério da Justiça, de forma indireta, porque naquela época, até 2007, na verdade, a classificação indicativa das novelas era dada pela análise da sinopse. E não havia um monitoramento do conteúdo como acontece hoje. Por exemplo, se o conteúdo for muito ruim para aquele horário, o MP ele já muda a indicação
né? Naquele tempo era visto por sinopse. Até isso eu sou contra hoje em dia, porque todo mundo vê a hora que quer no YouTube, aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, então por que a televisão tem que ter essa classificação indicativa? Falam porque é o grande público, mas eu sou meio contra. Na primeira análise da sinopse de Laços de Família, a novela ela foi considerada como impróprio para menores de 14 anos. A Globo, por meio de um termo de compromisso, ela conseguiu fazer com que a novela fosse alterada para 12 anos. Mais adiante, logo após a controvérsia lá da juventude, o Ministério Público, o MJ, nada teve a ver com isso, apenas acatou a determinação do MP, disse que a trama era obrigada a ser vinculada às 21 horas, passando a ser indicada para 14 anos. A história de Manuel Carlos passaria a ser ali a primeira novela das 8 com essa faixa etária. Até então, as tramas eram vinculadas como 12 anos, ainda que a análise de suas sinopses sugerisse classificação livre, como alguns casos Explode Coração, Por Amor, O Rei do Gado e até mesmo A Próxima Vítima. E nem mesmo a reprise do Vale a Pena Ver de Novo escapou desses estresses. No final de 2004, o STJ não permitiu a sua vinculação antes das 21 horas. Mas, no entanto, a emissora programou a trama para a faixa vespertina, no Vale a Pena Ver de Novo, já que no ano de 2003, por meio de um termo de compromisso, havia conseguido classificação livre para Laços de Família, né? Questionada pelo Ministério Público, a Globo respondeu que tratava de uma nova versão, uma nova obra que seria reeditada para o Reprise, que não tinha nada a ver com quem foi exibido em 2001, porque eles editam muitas vezes para colocar no Vale a Pena Ver de Novo e não ter essa barração da classificação indicativa. Aí ela pôde ser exibida em 2005 nas tardes. Essa novela foi um sucesso, mas foi uma confusão nos bastidores que você soube aqui no meu canal. Muito obrigado e eu volto num próximo vídeo. Tchau!